É isso aí, bom dia São Paulo, bom dia Brasil. Estamos aqui mais uma vez com o nosso debate. Olha só, você sabe que esse programa é dirigido, apresentado pelo bispo Samuel Ferreira. Hoje eu em substituição a ele. Pastor Calixto, tô com você, vou com você até o meio-dia. Mas, gente, você não pode perder hoje esse embate, parece que vai pegar fogo hoje, não tem como não, parece que tem um lado meio arminiano, um outro meio calvinista, eu não sei. Mas a nossa pergunta do nosso programa hoje, é possível perder a salvação? É possível perder a salvação? Alguém que antes foi alcançado pela graça de Deus, desfrutou do dom do Espírito Santo, teve um nome escrito no livro da vida e ele pode perder isso? Olha, é muito importante hoje que você participe com a gente. Quero, antes de qualquer coisa aqui, dizer a você da nossa enquete. Olha, é importante você participar da nossa enquete. Vai aparecer aí para você que está acompanhando pelo WhatsApp. Rapaz, o negócio tá feio aqui, hein? Por enquanto, logicamente, é porque ainda os debatedores não entraram. Tá 81%. Sim e 19 não. Meu Deus do céu, parece que os irmãos virou todo mundo aí, tá aí. Mas, é importante você participar pelo nosso WhatsApp. Perdão, nós não vamos poder atender você hoje pelo WhatsApp, mas nós vamos atender você pelos canais do YouTube e pelo canal do Instagram. Então, é a mesma, o mesmo nome, @maisfm 102.9, você vai poder entrar conosco aí. Ai, meu Deus do céu, hoje eu quero ver, gente, pode um crente perder a salvação? Será que é possível isso? Meu Deus do céu, vamos ver. Quero apresentar a vocês os nossos debatedores, que hoje nós teremos um papo muito legal. Apresentar a vocês o querido pastor Rufino. Ele é ministro itinerante e exerce o seu ministério de ensino da Palavra de Deus desde 1991. É bacharel em teologia, não é? E também, aleluia, bacharel em teologia, escritor, tradutor. Meu Deus, pastor, para as suas considerações iniciais, o senhor tem aí 2 minutos para já introduzir o tema. E aí, pastor, é possível um crente perder a salvação? Acredito que sim. Meu nome é Natan, para os que me ouvem, eu sou cearense, da cidade de Fortaleza, mas moro atualmente em Campina Grande, a segunda cidade da Paraíba. É mesmo? Tu é de Campina Grande, rapaz? Moro lá, né? Eu sou de Fortaleza. Aleluia, eu tô sempre lá, nós estamos construindo uma grande sede lá em João Pessoa e estamos sempre na Paraíba. Na capital do estado. Rapaz, quando eu for lá, vou lá te ver. Vamos embora. Tá ótimo, então vamos lá. E como eu dizia, meu nome é Natan, é uma alegria muito grande poder estar aqui e compartilhar um pouco da palavra, discutir aqui com os meus colegas sobre esse assunto. Eu vou defender que há possibilidade da perda da salvação e vou tentar demonstrar isso não somente através de textos bíblicos, mas também com a comprovação histórica, talvez até sugerindo, para quem não sabe, qual o ponto de mudança e transição aí na doutrina cristã ao longo dos anos, né? Porque, pelo que parece, essa doutrina, ela não foi sempre defendida da forma que é feita hoje. Houve uma mudança em um determinado ponto da história que fez com que ela penetrasse na comunidade cristã e até hoje seja defendida pelos nossos colegas calvinistas. Eu tenho um livro escrito sobre esse assunto, eu tenho 9 ou 10 livros publicados aproximadamente, mas eu tenho um livro escrito sobre esse assunto que se chama As Origens Gnósticas do Calvinismo. Pode ser um título assustador para alguns, mas fica aí a sugestão, tá? E depois a gente vai tratar mais sobre o assunto. Aleluia, obrigado, pastor, pela sua participação inicial. Do outro lado aqui, do lado direito, do lado esquerdo, não menos amado do que o direito, de jeito nenhum. Aleluia. Estamos recebendo aqui o querido reverendo Davi Brito, é teólogo formado no seminário José Emanuel, e ele também é pastor da Igreja Presbiteriana Metropolitana do Alphaville. Pastor, reverendo, bom dia. Bom dia, pastor, reverendo, é só um título, não faz diferença. Meu nome legal. É Davi. Não é legal, reverendo. Me tratar assim, que fica mais tranquilo. Bem, eu acho que eu devo ser o pastor mais fresco, o mais recente. Então, eu estou muito mais na posição de aprender, olha, né, que do que de... na verdade, eu quero compreender um pouco mais a posição arminiana, porque a gente estuda muito a posição calvinista e acaba
ouvindo um espantalho, estudando um espantalho da posição da posição arminiana, né? É aquela coisa assim, o arminiano é aquele que diz que ele pode ser salvo a hora que quer, perder a hora que quer, e isso não é verdade, não é isso que os arminianos dizem de fato. Então, eu estou mais nessa posição, e aí no decorrer do debate a gente vai vendo como a gente pode contribuir e trazer mais claridade para essas posições. Que legal, reverendo. E olha, é difícil, hein? O debatedor vir para a mesa dizendo que compreende que algumas vezes o algoz do outro lado é mal interpretado, né? Surge, é mais ou menos também como o calvinismo, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Então já surge aquelas coisas, né? Posso fazer o que quero, do jeito que quero, andar do jeito que quero, sem um compromisso, não é? Com a graça. E aí, de repente, não é isso que o calvinismo ensina. Com isso também estamos recebendo aqui com muita alegria, não é? O Bruno de Andrade, aleluia, é pastor presbiteriano e professor de teologia na Escola Teológica Sã Doutrina da Igreja Presbiteriana em Pinheiros. Pastor, a paz do Senhor, que alegria de receber aqui, querido. A paz do Senhor, para mim, é uma alegria muito grande participar, e juntamente com os colegas, e dizer que eu creio na soberana salvação em Cristo Jesus, né? Que nós estamos firmados em Cristo, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que nada pode, né, nem ninguém pode nos arrebatar das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós não somos daqueles que retrocedem. Eu dou essa saudação para dizer aos ouvintes, né, que hoje será um debate muito abençoado, com muito respeito, mas é uma alegria muito grande poder estar participando desse momento. É sempre um tempo de aprendizado, de crescimento, e sempre temos muito que aprender também com os colegas. Obrigado pelo convite. Olha só que legal. Então, gente, você não pode esquecer, entra aí, você vai entrar, vai participar da nossa enquete e também vai poder mandar sua pergunta para nós aqui, para os debatedores, pelo canal do YouTube ou pelo canal também do Instagram, que é @maisfm102.9, a rádio que é mais você. Pastor, aleluia, como é que fica esse negócio? Pastor Natan, o senhor tem 2 minutos, e aí, o crente pode perder? Não pode? E aí, como é que a gente fica com essa história? Tá, primeiro eu preciso dizer que o Davi estava falando que gostaria de saber o posicionamento dos arminianos. Infelizmente, eu acho que não tem nenhum arminiano aqui hoje à tarde, hoje pela manhã. Vou ficar na mão. A gente precisaria do Jamierson aqui para ele explicar pra gente, que eu acho que o Jamierson é arminiano, não é? É arminiano. Tenho quase certeza, Mas como eu não conheço também muito bem, a gente vai procurar isso depois. Mas eu tô aqui para defender, né? Vou defender o meu ponto de vista, eu não sei o que é que os arminianos acreditam, mas de qualquer forma, a minha crença e o meu entendimento é que, sim, é totalmente possível a perda da salvação, mas então, existem... quer dizer, o senhor não é arminiano, mas acredita que o crente pode perder? Sim, porque essa não é uma crença arminiana. Embora os arminianos talvez também creiam se apoderaram assim, dela. Eu não sei como é a história do arminianismo. Realmente eu estudei mais o calvinismo, o agostinianismo do que as próprias... Eu nunca li uma obra de Jacó Armínio. Eu tenho essa dívida, né? Eu preciso ler. Afinal de contas, todos citam ele. Eu acho que deve ser importante. Mas eu não conheço muito bem como é a estrutura doutrinária do arminianismo. Mas eu conheço bastante de patrologia, os pais da igreja, antes e depois de Agostinho. Conheço muito de Agostinho, tanto que eu tenho um livro publicado sobre esse assunto. Mas o que eu entendo a respeito da questão, sobre a possibilidade da perda da salvação, é o seguinte: por qual razão as pessoas pensam que não é possível perder a salvação? Claro, existem todas as explicações, as fundamentações bíblicas, né? Mas eu acho que o principal motivo, né, de forma bastante direta e informal, eu gostaria de dizer que é o seguinte: porque eu acho que as pessoas não entendem que a salvação ainda não se consumou de forma prática, experimental e irreversível. Hoje, nós todos somos crentes e salvos pela fé, né? A Bíblia diz que cada um de nós é salvo pela fé, ou seja, através da graça, aquela coisa toda, mas o requisito que nos faz experimentar a salvação no tempo presente é a fé. E o que esquecemos às vezes é que a fé é a convicção de um fato que não se vê, é a certeza de uma coisa que se espera. O que significa que, se a fé ela adianta a experiência dos poderes do mundo vindouro para o tempo atual, significa que estamos experimentando previamente. É uma espécie de degustação glorificada daquilo que vai vir. Mas quando nós vamos observar os textos do Novo Testamento que falam sobre a salvação, quase majoritariamente, eles falam que a salvação há de se manifestar no último tempo.
Inclusive, essa é uma expressão que eu estou pegando emprestado de 1 Pedro, capítulo 1, logo ali no versículo 3 e 4. Ele diz que hoje na terra nós somos preservados ou guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, né, para a salvação que vai se manifestar no último tempo. Há muitos outros textos que fazem as mesmas colocações, mas eu acho que às vezes a gente não observa. O único ponto de irreversibilidade, né, ou seja, que impediria que a pessoa perdesse essa salvação, seria a ressurreição dos nossos corpos. Até lá, é possível perdê-la. Reverendo, e aí, o que o senhor me diz? Reverendo Davi. Eu tenho uma dificuldade com os próprios textos que são comumente usados para essa posição do irmão, que a gente sempre escuta essa posição e esses debates apelando para Hebreus 6, 2 Pedro 2. E Hebreus 6 diz que há um tipo de pessoa, se salva ou não, a gente vai discutir depois, que depois que cai, não pode voltar mais. Ele não pode mais ser reintroduzido à fé. Se isso é verdade, ele pode perder a salvação agora e não voltar mais. Isso é verdade. Então, não significa que a salvação é do último dia. Aí é aquele estado que nós sempre trabalhamos do já e ainda não. Eu já sou salvo, mas ainda serei glorificado, que talvez seja o que o irmão está chamando de salvação final. Não. É a glorificação. Não é não. Não é, né? Mas deveria, porque Efésios nos ensina exatamente isso. Aquele que ele chamou, ele também vai... Romanos, né? Aquele que ele chamou também vai glorificar. Então, é um processo nesse sentido. Então, toda a visão calvinista vai trabalhar com essa ideia de que, uma vez que Cristo nos salvou, ele nos deu a salvação, fomos selados pelo Espírito Santo, temos a garantia de entrada no céu, e essa garantia é oferecida por Cristo Jesus, de maneira que eu já posso gozar as benesses da salvação agora, me considerar salvo agora, e esperar em Cristo Jesus a minha glorificação no último dia, que é a promessa que ele fez para mim, para todos nós, para quem está nos assistindo, de que no último dia ele vai nos ressuscitar. Mas ele só ressuscitará para a salvação aqueles que foram salvos em vida, e não todos. Antemão. De antemão. Olha só, meu Deus do céu, pastor, pelo que eu pude entender, vou pedir aqui até o pastor Natan, se eu puder usar a fala dele, o que parece, não é bem isso, mas seria mais ou menos isso que o pastor Natan está dizendo, é que a salvação seria mais ou menos 2 estágios. Você é salvo, mas o complemento disso seria no dia da volta de Jesus. Até lá, dependendo do que se acontece, eu posso perder isso. É isso mais ou menos, pastor Natan? É mais ou menos isso. Eu acho que as nomenclaturas e os termos usados, eles não são tão importantes. Pode variar. Desde que se baseie em textos bíblicos. Cada um tem a sua forma de falar, a sua formação, a sua personalidade. Não vejo problema. Agora, há quem diga, por exemplo, que são em 3 estágios ou 3 estados, porque falam, fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Outros dizem, não, agora sim, mas ainda não. Eu acho que isso não é o mais importante. Agora, a minha terminologia é realmente a que eu falei. Eu disse que a salvação há de se manifestar no último tempo. Eu não usei a palavra glorificação de forma proposital, porque eu estou citando as palavras de Pedro. Isso não é coisa minha. Eu vou até ler. Em 1 Pedro, capítulo 1, não é 2 Pedro 2, como foi citado, é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ele diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança que se vê, não é esperança? Porque se alguém já vê, como é que vai esperar, né? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para o quê? Para uma herança incorruptível, que fala sobre deterioração, ele está falando da parte física, do corpo. Essa herança incorruptível não tem mancha, é sem mácula, é imarcessível, não murcha, reservada nos céus, não aqui na terra, mas está lá, no corpo de Cristo, né? Porque ele é o nosso representante, o nosso precursor que penetrou os céus, reservada nos céus, para vós outros que, aí vem o versículo que eu citei, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, guardados para a salvação, não a glorificação, embora em outros lugares a palavra apareça e esteja conectada ao mesmo evento, a palavra usada, não só aqui em Pedro, como em outros lugares do Novo Testamento que eu citei parafraseadamente, é exatamente isso, guardados para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Meu Deus do céu, parece que o negócio vai esquentar. Pastor Bruno, e aí, meu querido, como é que fica? Bom,
Eu gostaria de citar o texto de João, o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, que diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém. Então, nós precisamos primeiramente entender o que é essa salvação que o querido irmão Natan está querendo dizer. Porque, como ele bem falou, né, ele usou o termo aí dos 3 estados, ou os 3 estágios da salvação, né? Fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Quando ele fala acerca da justificação, fala da santificação, aí sim é um progresso, e da glorificação, que é a consumação dessa salvação. Nós compreendemos que quando esse texto que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele declarou, dizendo que quem ouve a sua palavra e crê naquele que o enviou, ou seja, em Deus Pai, já tem essa vida eterna, e essa vida eterna está se referindo à salvação, né? Ninguém pode ter a vida eterna se ele não tiver a salvação. Então, essa pessoa não entra em juízo porque passou da morte para a vida. Então, a salvação, ela consiste em si, primeiramente, né, naquilo que nós recebemos. Nós fomos salvos quando fomos regenerados, e é bom entender que a regeneração e a justificação, ela é definitiva e irreversível, né? Quando nós somos justificados, né, o apóstolo Paulo disse que nenhuma condenação há, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, fazendo eco a esse texto do nosso Senhor Jesus Cristo, de que não entra mais em juízo. Uma vez que fomos declarados justos diante do trono de Deus, a justificação, ela é um ato pontual, onde diante do trono do Deus Altíssimo, nós fomos então declarados justos, não por causa das nossas obras, mas por causa da obra e da justiça do nosso Senhor Jesus Cristo, dos seus méritos, e é nele que a nossa salvação está firmada, não nas nossas obras. Se depender realmente, né, das nossas obras, nós perderemos, mas se depender da soberana, né, vocação do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, certamente nós estamos firmados e chegaremos lá até o fim. Olha só, gente, o debate está pegando fogo. Agora, olha, na 102.9, é importante que você entre na enquete, dê sua opinião, ou pelos canais do YouTube e até mesmo do Instagram, @maisfm 102.9. Gente, eu queria perguntar para vocês, porque surge muita dúvida nas pessoas quando, sobre a questão, existe um texto clássico que até o professor, o reverendo, não me falha a memória, citou, quando Jesus disse, né? Aqueles que o Pai me deu na minha mão, ninguém poderá tirá-los, arrebatá-los. É complicado você dizer que alguém se perca lendo esse texto. Mas, ao mesmo tempo, é complicado você afirmar que alguém não se perde quando você lê lá 2 Pedro, que parece que é uma pedrinha no calcanhar de Aquiles aí dos calvinistas. E complicado também, eu queria que vocês debatessem para nós, como é que vocês entendem também a expressão que também fica confusa na cabeça de quem ouve: aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo, né? Então, parece-me, lendo sorrateiramente, superficialmente o texto, quem lê de início, que não é um teólogo, que não é, ao ler o texto à primeira vista, surge que, de repente, se eu não perseverar até o final, e aí eu queria citar para vocês verem Judas 1:1, Judas vai dizer o seguinte, que Deus primeiro chama, conserva, e então parece que há uma preservação, que é mais ou menos o que disse também o pastor, uma conservação, ele chama, conserva e santifica. Então, a questão é,
E aí, gente, como é que fica? Tá na mão, alguém não pode arrebatar. Mas se esse alguém não permanecer até o fim, ele vai ser, não vai? Pastor, o senhor está com a palavra por 2 minutos. Eu? Sim. Bom, primeira coisa, 1 João capítulo 3, versículos 13 e 14, até o 15 eu vou ler, diz assim: Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Ou seja, não há nenhuma negação aqui no fato de que temos a vida eterna. Como? Pela fé, né? O que é a fé? A convicção de fatos que não se veem. A certeza de coisas que se esperam, né? Então, é sempre bom lembrar disso, porque a gente não percebe que a fé, ela substitui o elemento pelo qual se espera. Se a coisa tivesse chegado, eu já não precisava da fé, porque a coisa se manifestou. Então, a fé é um substituto do elemento esperado. Esperança que se vê não é esperança, porque se a gente já vê, como alguém o esperará? E aqui ele está falando exatamente da mesma coisa, do mesmo princípio que o Bruno citou, lá no Evangelho de João. É o mesmo João, em 1 João capítulo 3, versículo 14, ele diz: sabemos que nós passamos da morte para a vida, porque nós amamos os irmãos. Ou seja, há uma evidência que demonstra o que aconteceu. Há uma transformação, uma recriação do espírito humano. Aquele que não ama permanece na morte, então ele não fez a passagem. Agora, no versículo seguinte, ele está falando com os irmãos, é o que diz o início do versículo 13, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. E no 15 ele diz: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então, ele não está fazendo ameaça, isso aqui não é nenhum tipo de terrorismo, ele está falando sobre as possibilidades reais da vida. Porque uma pessoa poderia se enraizar, se emaranhar numa raiz de amargura, um sentimento de ódio, um sentimento de vingança, e ela realmente minar o amor. Porque o amor ele pode esfriar dependendo da prática ou da multiplicação da iniquidade. O amor ele cresce e o amor ele diminui, ele pode aumentar e ele pode também se esvair, né? Agora, em relação ao que foi dito aqui também em João capítulo 10, né? Eu não sei exatamente quem mencionou, mas lá em João 10, versículos 28 e 29, tem aquela passagem, eu acho que foi você que citou, não foi? Que diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. E no 29 vem: aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu pai ninguém pode arrebatar. Realmente são versículos que são usados com muita frequência pelos predestinistas, pelos que defendem essa impossibilidade da perda da salvação, mas o próprio texto é autoexplicativo. As palavras arrebatará ou arrebatar, que aparecem no versículo 28 e 29, são as palavras gregas harpazo, que é traduzida corretamente por arrebatamento. Inclusive, o próprio Paulo vai usá-la em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, né, quando ele fala sobre o arrebatamento da igreja. Mas a característica da palavra arrebatar, que às vezes a gente esquece, é justamente a característica de uma intervenção. É uma ação de assalto. É por isso que a mesma palavra é usada por exemplo, Jesus, quando ele conta sobre um pastor que não é pastor, e aí ele deixa as ovelhas, aí vem o lobo, arrebata-as, ou quando ele diz que o semeador sai a semear a palavra, aí vem o ladrão e arrebata do coração de quem ouviu e não entendeu. O que é que João 10, 28 e 29 está falando? Ele está falando que a proteção existe. Ninguém arrebata da mão, ou seja, uma intervenção, uma ação de assalto, é impossível de tirar alguém da mão de Jesus. Isso não significa que a pessoa não pode pular fora. Olha só, ou seja, o senhor está dizendo que Jesus não rejeita, mas que essa pessoa mesmo pode rejeitar isso e ela pular fora. Claro. É uma ação dela, não Claro. uma ação de Deus. Ai, reverendo Davi, agora também, reverendo, eu queria saber o seguinte, né? Parece que fica meio complicado a gente entender, né? Salvo hoje, amanhã não é. Tá um nome escrito no livro da vida, aí perde, rabisca, apaga. Só que o próprio, aquele que não guardar, eu apagarei o seu nome. Como é que é esse negócio? Apaga, não apaga, escreve, não escreve. Sou reverendo Davi. Irmãos, eu acho que o nosso trabalho aqui é um trabalho importante que a Mais FM faz e todos os seus debates, é importante isso. É tentar esclarecer para quem nos assiste. Olha só. Porque nós temos, cada um de nós aqui, pastores, temos uma bagagem teológica, a gente estuda. E uma posição que dificilmente vai mudar, né? Vai ser demovida. Porém, se nós não entrarmos aqui, não tivermos um parâmetro exegético e hermenêutico comum, a gente vai continuar divergindo a vida inteira. E nós partimos de pressupostos diferentes e não vamos conseguir chegar a um... Então, se você tentar
conciliar a visão arminiana, que nesse ponto, eu estou usando arminiana, meu irmão, para não te definir de outra forma, porque a posição de Armínio, que é a perda da salvação, nesse sentido, ela é mais, não que o irmão seja arminiano, o irmão já explicou isso, não é? Mas essa é a posição mais corriqueira e as pessoas que estão agora olhando também, esse entendimento. É o que define, né? Não é? É que os calvinistas dividem a humanidade em arminianos e calvinistas, né? O que não é uma realidade. Existem soberanistas, provisionistas, molinistas. Então, assim, não há necessidade de alguém ser arminiano para não concordar com o calvinismo. Mas todas essas vertentes não seriam vertentes do arminianismo? Não. São discordâncias. São anteriores. Algumas são anteriores, inclusive. É aquilo que eu estava apontando com o irmão. São os espantalhos da vida, né? Os calvinistas não fazem isso. Nós não dividimos a humanidade. Nós dividimos a humanidade em duas partes muito específicas. Quem não é comigo é contra mim. É salvo ou não é? Ou salvo ou não é. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Então, assim, não existe um meio salvo, ou salvo em parte, salvo em pedaços diferentes. Mas, para trabalhar o ponto do irmão, que eu vinha dizendo, nós precisamos arrumar, tanto na linha que o irmão trabalha, quanto na linha que nós pensamos do ponto de vista exegético, harmonizar esses textos. Eu preciso harmonizar. Porque senão eu vou ter que dizer que a Bíblia tem contradição. Uma hora ela diz que não perde, outra hora ela diz que perde. Então, para eu conciliar isso, eu tenho que ter uma base hermenêutica e trabalhar com ela do começo ao final. Certo. No texto, por exemplo, de 1 João, que o irmão está citando, no capítulo 15... permanece aí é um particípio. Sendo um particípio, ele está permanecendo, né? Não quer dizer que esse permanece, se fosse um perfeito, que deveria ser uma condição que só não poderia ser mudada, não é o caso. Se fosse um presente também poderia ser algo que agora está sendo e que depois deixa de ser. Mas um particípio, ele tem a força do que o apóstolo disse anteriormente aqui, que é exatamente a exortação aos irmãos para que eles permaneçam no Senhor. Então, percebam, o ponto aqui nosso é, o que é a apostasia? A apostasia é o abandono proposital da fé. Beleza. A gente sabe que tem vários tipos de apostasia. Eu posso abandonar a crença. Eu era calvinista, agora sou arminiano. Eu era arminiano, agora sou calvinista. Eu abandonei para alguns isso é apostasia. Mas é uma apostasia que não define a questão da sua salvação. Então, o que a apostasia, todos esses textos que a gente vai ver, que aparentemente apontam a perda da salvação, na verdade a apostasia é o símbolo, é o sinal de quem nunca teve a salvação. De onde tira isso, pastor? Porque aí a gente é acusado assim, vocês inventam a sistemática, né? Inventam termos. Jesus, no capítulo 6 de João, vai dizer assim, vocês não me entendem. Vocês não sabem quem eu sou. Se vocês soubessem, vocês me aceitariam. Ele vem lá do capítulo 5 dizendo isso. Mas vocês não me aceitam porque vocês não são meus. Porque se fossem meus, vocês compreenderiam o que eu estou dizendo, seriam salvos, e ninguém as arrebataria de minha mão. O que esse texto diz? Que eu sou um presente de Deus Pai a Deus Filho, certo? Eu sou Deus me deu ao Filho. E o Filho disse, eu não vou jogar você fora, ou seja, ele não vai me dispensar quando eu pecar. E ele diz, e ninguém vai tomar vocês de minha mão, eu não vou perder vocês. Então de maneira que se eu perder a salvação em algum momento da minha existência, a culpa é de Cristo. Porque ele prometeu que me ressuscitaria no último dia e ele não fez. Então, como presente do Pai ao Filho, eu preciso entender que a responsabilidade de completar a minha salvação é de Cristo. Filho. E ele disse, e é isso que ele fala em João 6, a vontade do meu Pai é essa, que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Na verdade, eu os ressuscitarei no último dia. Então eu queria dizer para você que está nos ouvindo, que se por algum motivo você cometeu algum pecado, que o teu coração te diga que você perdeu a sua salvação porque você cometeu um pecado muito grave, Jesus nos ensina que todo aquele que está cansado e sobrecarregado pode lançar sobre ele o seu fardo. Caso contrário, se ele não puder recorrer a Deus, nesse sentido, não há sentido algum em eu pregar o evangelho. Porque Jesus disse que se eu pedir perdão, ele me perdoará todas as vezes quantas forem necessárias, ele vai me perdoar. Então, quando eu olho para isso, eu vou perceber que, ainda que esses textos falem de uma queda, ele não está falando da queda do eleito, da queda do regenerado, da queda do transformado. Ele está falando de pessoas que, como joio, nasceram no meio da igreja, tem cheiro de crente, anda como crente, tem o cabelo do crente, tem as tatuagens do crente,
caminha como crente. O que o senhor está dizendo é mais Mas ou menos nunca o que foi João crente. disse. Parecia conosco, mas se fosse dos nossos, nunca teria saído exatamente. de nós. Ah, meu Deus do céu, agora a coisa vai esquentar. Gente, entra aí na enquete, na 102.9. É importante. Tem como ver como é que tá a enquete aí? Meu Deus do céu, mas tudo bem. Olha, @maisfm 102.9, você que está acompanhando pelo YouTube, tá? Manda sua mensagem, é importante demais para nós, para a gente saber. Agora, pastor, só para o ouvinte, já volta a palavra para o senhor, para a gente entender aqui, porque tá 2 contra 1. Infelizmente tivemos um problema, o outro debatedor não veio. Mas se ficar a gente tá na intercalando, não tem vantagem. problema não. Não tem, Eu falo, o outro fala. Agora os dois ao mesmo tempo, não. Aí que arrebenta. Então eu vou voltar a palavra para o senhor e Cuidado que lá fora a depois... gente se fala, viu? E depois a gente volta a palavra ao pastor Bruno. Ao pastor Bruno. Pastor Natan Rufino, meu Deus do céu, parece que agora a coisa apertou para esse lado de cá. Como é que é esse negócio, essa apostasia, pelo que eu entendi do reverendo, se eu tiver errado, reverendo, o senhor tem toda, ou se eu entendi errado, de alguma forma o senhor pode falar. Mas é que há um estágio, mais ou menos, há um tipo de apostasia que não me dá perda de salvação. Por exemplo, se eu negar toda a fé assembleana e amanhã eu me tornar não vou falar nome de igreja, eu me tornar um tradicional, parece que eu neguei aquela fé para a igreja que eu pertenço, ou o grupo que eu pertenço. É uma apostasia, só que essa apostasia não influenciaria na minha salvação. E aí eu vou deixar a pergunta para o senhor, que depois também o pastor ou o reverendo também vai responder o seguinte: a apostasia, existe mesmo algum estágio da apostasia? Ou existe um nível de apostasia que não tem mais como voltar atrás, e aí essa pessoa que se apostatou de uma forma que ela não possa regressar mais, que é aquele texto, né, que é clássico, que os arminianos gostam, de que experimentaram O Davi citou esse texto. o dom da salvação, 6, né? Hebreus 6, que uma hora foram iluminados e tal. Aí eu quero saber de você, quero saber do outro lado também. Existe alguma apostasia? Porque se existir um grau de apostasia em que eu não consiga voltar mais, esse apostata, ele era salvo, ou ele se dizia salvo, ou ele achava que era salvo. Com o senhor, servo de Deus, tá difícil hoje aqui. Então, vou falar. Primeira coisa, essa passagem de Hebreus 6, ela não está sozinha, né? Existem muitos textos semelhantes em todo o Novo Testamento. Mas, para ficar no mesmo livro, tem Hebreus 10 também, do 26 em diante, né? Até o 29 e tal. E essa passagem de Hebreus 6, que foi citada pelo Davi, eu acho, no meu ponto de vista, que ela é muito mal interpretada. Já havia alguns argumentos na defesa desta ideia de que eles não teriam sido salvos, porque se tivessem sido salvos, jamais teriam se desviado. E esse é um argumento muito comum. Inclusive, aquele citado de 1 João é uma referência clara aos gnósticos, né? Eu acho que todo mundo aqui é unânime essa interpretação, né? Eu acredito que vocês devem pensar da mesma forma. Não sei se vocês pensam assim, mas todos os comentários bíblicos dizem: estes eram os gnósticos, que estavam no nosso meio, não eram dos nossos e por isso saíram, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Então, ele não está falando necessariamente de pessoas que nasceram de novo. Mas pessoas que nasceram de novo podem sim perder a salvação. Tanto é que Hebreus 6 está falando sobre isso. Se você observar o versículo 5, diz que estes provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Meu Deus. E eu sei que tem gente que diz: não, Natan, isso aí é provar sim. Ele botou na boca e fez... Aí cuspiu. Ele não engoliu. Exato, é assim que fala. Seria mais ou menos do livrinho lá, só cortando só um minutinho, o senhor volta com o seu tempo. Seria mais ou menos o João lá. Pega o livro e Mas João come. engoliu, né? E come. João comeu
mas foi doce na boca, amargo no ventre. Essa pessoa não desceu pro ventre, cuspiu. Não, volta aí pra mim, por favor, a pergunta desse, olha, pergunta do João Miguel da Lapa de São Paulo. A Bíblia menciona, eu tô falando porque tá dentro do que o senhor tá dizendo. A Bíblia menciona a apostasia, ou seja, o abandono da fé, aquela virar as costas. Isso não indica que é possível perder a salvação? Hebreus 6, justamente o texto que o senhor tá... E aí? Embora a palavra apostasia não apareça aqui em Hebreus 6, é normal que as pessoas entendam que é disso que o autor está falando. Embora existam interpretações diferentes, como a que o Davi fez, né? Eu não sei se foi exatamente isso, Davi, mas me pareceu que você estava usando essa passagem para justificar a ideia de que as pessoas que se desviem e caem são pessoas que nunca foram salvas. Porque se tivessem sido salvas, elas jamais teriam se desviado, né? No entanto, aqui no versículo 5, ele diz que estes tais provaram a boa palavra de Deus. E eu sei que não é todo mundo que pensa a mesma coisa, mas como eu dizia, eu já vi um intérprete, que não convém citar nomes por ética, mas eu já vi o intérprete defendendo essa visão de que não eram salvos, senão não teriam caído, porque eles apenas provaram. E aí ele deu a entender que era isso, que ela degustava, sentiu o gostinho na boca e depois cuspia fora. Mas a gente sabe que isso não é convincente e não tem fundamentação realmente bíblica, porque a mesma palavra, tanto no português como no grego, vai aparecer em Hebreus capítulo 2, quando fala que Cristo provou a morte por todos os homens. Então, se isso tivesse algum sentido, Cristo teria apenas botado na boca e cuspido? Será que ele não experimentou de fato a morte? Será que ele não morreu de verdade? Então, eu acho que tem muitas implicações aqui dentro de Hebreus 6 que estão sendo mal interpretadas. Mas, para não ficar só nisso, eu quero pular para 1 João capítulo 1, porque eu me lembro que o Davi também comentou sobre as pessoas confessarem os pecados, pedirem perdão, alguma coisa nesse sentido. Mas o texto áureo para o perdão do pecado do crente é 1 João capítulo 1. Em 1 João capítulo 1, ele fala que nós que somos crentes, se dissermos que não pecamos, estamos mentindo. Mas se eu peco e digo que pequei, já não estou mentindo, eu estou praticando a verdade. Então, a questão aqui é confessar o pecado, reconhecê-lo como tal, para obter o perdão e a justificação. Ou seja, ele perdoa e purifica da injustiça. Porque no momento que a pessoa peca, obviamente ela é manchada, e a sua justiça, o dom da justiça é manchado, mas ela confessa o pecado, recebe o perdão e, como ele diz, a purificação da injustiça. Mas isso aqui não é o que se diz para quem é do mundo. Uma pessoa do mundo, ela não tem como ser salva confessando o pecado. A vida dela inteira é um pecado só. O único pecado que importa ao mundo é que eles não creem em Jesus Cristo, que é como diz o que o Espírito Santo falará, ou convencerá o mundo do pecado porque não crê. Então, o povo do mundo não tem que confessar pecado para ser salvo, ele tem que confessar Jesus como Senhor, porque se crê no seu coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, confessá-lo como Senhor da sua vida, então ele será salvo. 1 João 1 é confissão de pecados para crente, que pode cometer pecado, mas não perde a salvação por causa disso. Hebreus 6 não está falando de pecados corriqueiros, confessados, etc e tal. Hebreus 6... Hebreus 6... Pode. Se o senhor quiser fazer uma intervenção... Hebreus 6... Só para você esclarecer. Deixa eu concluir, então. Hebreus 6 está falando sobre pessoas que realmente apostataram, embora a palavra não esteja lá, porque as características do texto demonstram isso. Ele está falando de uma possibilidade de queda que não tem como levantar. Ele não está falando do que 1 João capítulo 1 diz, que o crente pecou, confessou o pecado, recebeu o perdão e recebeu a purificação da injustiça. São situações diferentes. Pastor, reverendo Para esclarecer para quem está ouvindo e para a gente, para mim também, como eu falei no início, né? Sim, qual é o pecado, então, que faz com que eu perca a salvação? Tá. Qual é o pecado que... Porque a apostasia é um termo que abrange um comportamento. A apostasia não é só uma palavra dita, é um termo que abrange um comportamento. Então, quando eu abandono a fé, eu faço coisas para mostrar que eu abandonei a fé, não é? Então, que coisas são essas que são feitas que podem levar o homem a perder a salvação? Tá. Olha só, para pimentar aí, nós temos a pergunta aqui, olha só, se alguém se diz cristão e comete pecado, essa é a pergunta da Carla, de Carapicuíba, e comete o pecado graves e nunca se arrepende, ele ainda será salvo? Olha, eu quero, o Giovanni, só pra gente ver, que é só pra pimentar o negócio aqui. O Giovanni de Santo André pergunta o seguinte: o livre-arbítrio do homem não significa que ele pode escolher abandonar a fé
e perder a salvação? É uma escolha pessoal? Meu Deus do céu, pastor, e aí como é que fica essas questões? Ele me fez uma pergunta. O senhor permite que ele responda a pergunta, Sim, até para esclarecer nós. O senhor quer saber, então, a sua pergunta é, já que, de novo, o senhor disse, já que esse apostasia. tema apostasia está muito mais ligado a um tipo de comportamento de um ser, o senhor quer saber o tipo de pecado que realmente seria categórico. Fez esse, perdeu a salvação. Exato. Esse é um erro comum, supor que a salvação é obtida ou perdida por meio de ações. A salvação não é ganha por obras e ela não se perde por obras. Se eu não sou salvo por causa de coisas corretas que eu faço, eu não posso perder por causa de coisas erradas que eu estou praticando. Certo. Se fosse assim, 1 João, que eu acabei de citar, estaria completamente errado. Ok. Ele acabou de falar sobre um crente que peca e confessa o pecado. Então, o crente peca. Se o pecado fizesse com que a pessoa perdesse a salvação, ele não estaria falando sobre como obter a recuperação, a restauração, o perdão. Então, não é isso. Não é o que faz ou o que deixa de ser feito. Ou seja, como é que a pessoa é salva? Basicamente, sem entrar em muitos detalhes, a pessoa é salva quando ela crê no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessa a esse Jesus como o Senhor da sua vida. Bom, para simplificar ao extremo, mesmo correndo o risco de ser mal interpretado, certo. Se é dessa forma que nós somos salvos, então o processo inverso para a perda da salvação tem que ser o contrário do processo para a salvação. Se eu creio e confesso, sou salvo, então como é o processo inverso? Rejeito e nego. Então, quando eu rejeitar de coração, não da boca para fora, como fez Pedro, debaixo de pressão, por covardia, por medo, mas se eu rejeito do meu coração e confesso, aí eu perco. Claro que tem explicações. Tem explicações mais profundas. Mas essa rejeição que o senhor diz, essa rejeição não é uma rejeição para o mundano, porque ele ainda não chegou à salvação. Exatamente. Essa rejeição é de um salvo já. Alguém que conheceu, que foi iluminado. Como é seu nome? Desfrutou. Pastor Calixto. Tá, Calixto. Inclusive, para corroborar o seu argumento, eu vou lembrar apenas de 2 ou 3 passagens que mostram exatamente isso. Paulo, ele disse que ele foi blasfemo, insolente e um monte de outras coisas, mas alcançou misericórdia porque o fez na tempo da ignorância. Quando Jesus estava na cruz sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, a consciência de um crente que peca sabendo o que está fazendo é uma coisa, e pecados de ignorância são outra coisa. Ou seja, existe um pecado que esse eu os digo para que não orem, há pecados que é para a morte e há pecados que não é para a morte. Pergunta da Giovana de Santander: o livre-arbítrio do homem não significa que ele pode abandonar a fé e perder a salvação? Pastor, o negócio aqui hoje tá feio, não tá, reverendo? O Bruno tem que falar, hein? Agora a palavra com o pastor Bruno. Amém. Só falando um pouco, eu já vou responder essa pergunta, mas só falando um pouco sobre a primeira epístola do apóstolo João, que ele escreveu à igreja que estava na Ásia. É bom entender que ele escreveu, como você bem disse, para crentes, e ele escreveu com o propósito, né, de instruir os cristãos por causa de falsos mestres que estavam ensinando doutrinas como, por exemplo, o docetismo, né, que serviu como base para o gnosticismo. É o contrário. Ou ambos têm a ideia, né, como, por exemplo, o docetismo, de que Jesus ele parecia, né, apenas ser como humano, ser humano. Essa ideia gnóstica de que a parte espiritual... Não querendo cortar o senhor Nelson, olha, eu acho bom esse tema aí, pode ser um tema de um próximo debate, porque ele parecia mais, né? Só parecia, eles defendem que parecia humano, mas não aqui, era. Já temos aqui, e olha aqui, pastor, eu vou convidar o senhor para esse debate. Por favor, desculpe cortar o senhor. Não, tudo bem. Então, haviam falsos mestres com essas falsas doutrinas, essas vãs filosofias, né? E o apóstolo João, ele precisou trazer alguns testes do verdadeiro cristianismo. Sim. Não é isso? O primeiro teste, ele fala ali sobre o teste teológico, né, que tem a ver com a verdade. Os gnósticos entendiam que existia uma verdade subliminal, oculta, alta, que talvez o nosso colega ache que através de conhecimento que nós podemos chegar à salvação. Que acredito que os calvinistas preguem isso. Mas, enfim, existe o teste social, que era o teste do amor,
Porque o fato de eles desenvolverem a ideia de que a parte material não tinha nenhum valor, então isso traz implicações terríveis. Nós poderíamos fazer o que quiser com o corpo, inclusive entregar a promiscuidade. A promiscuidade que não tem nada a ver. Ou mesmo você não ter cuidado com as necessidades materiais do próximo. E existe, né, dentre o teste doutrinário, o teste social, que é a respeito do amor, o teste que tem a ver com a santificação, né? Ou seja, o teste moral. Então, o apóstolo João, ele escreveu para crentes que precisavam perseverar na fé diante das falsas doutrinas que entrou sorrateiramente na igreja, né? Só que quando nós olhamos para Hebreus, né? Então, se havia, né, uma ideia ali que era para os crentes da Ásia, já em Hebreus não. O autor de Hebreus está falando para crentes que estavam sendo tentados a voltar para as práticas do judaísmo. A prática mundana. Seria mais ou menos aqui do judaísmo mesmo. Seria mais ou menos aquela expressão de Paulo de Gálatas, ó insensatos Gálatas, quem vos faccionou a tão depressa voltardes atrás. E ali fica claro que é os rudimentos da prática. Exatamente. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para o contexto da Epístola aos Hebreus, nós vemos ali que a epístola foi escrita para judeus convertidos que estavam sendo perseguidos e tentados a negar Jesus e voltar ao judaísmo. Então, a advertência tem um propósito pedagógico e pastoral, que é levar os ouvintes a refletirem e permanecerem firmes na fé. Então, o autor de Hebreus espera ali o melhor de seus ouvintes e usa um discurso forte para levá-los à perseverança da fé e a eles confiarem tão somente na pessoa e na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez ali, que se nós pudéssemos resumir o tema de Hebreus, é sobre a singularidade de Cristo, né? Que ele foi o melhor dos profetas, ele é superior a Moisés, ele é o melhor sacerdote que ofereceu o melhor sacrifício, né? E a aliança, a nova aliança, que é superior à antiga aliança. Então, quando nós chegamos em Hebreus capítulo 6, nós vemos justamente que o autor está encorajando, né, e alertando os crentes a perseverarem na fé e não abandonarem a suficiência de Cristo, voltando-se para as práticas judaicas e aqueles sacrifícios que eram apenas sombras das coisas vindouras e que se cumpre em Cristo Jesus. Olha, gente, obrigado, pastor. Olha, tá pegando fogo. Eu vou só dar uma pimentadinha aqui e vou sair para um break, a gente volta já já. Mas olha, pergunta aqui do Guimarães, está fazendo aí. O Guimarães Cidade pergunta uma coisa. Pergunta aos queridos irmãos calvinistas. Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se o salvo não pode perder não pode perder, o perdido não pode ganhar, então quem perde a alma? Ele está dizendo o seguinte: se o perdido já está perdido, não pode ganhar a salvação porque não foi eleito, e o que é salvo não pode perder porque já é salvo, de quem que é que Jesus está falando aqui que perderá sua alma? Olha, é loucura. Já já a gente volta, eu vou voltar com a pergunta para eles responder. A Mais FM 102.9, não sai daí, daqui a pouco os nossos debatedores voltam. Meu Deus do céu, perde ou não perde? Você tem ou não tem? Se tem, perde. Quem é que pode perder aquilo que não tem? Meu Deus! Já já a gente volta aí, 102.9, é o debate da FM 102.9, Mais FM com você. Daqui a pouco tem mais debate. Voltamos a apresentar Debate Mais. Gente, estamos
Estamos de volta. É possível perder a salvação? Meu Deus, acompanhe a enquete aí, você não pode perder. Vai lá e responde a nossa enquete, sim ou não. E você pode entrar em contato conosco aqui também. É fazer a sua pergunta pela @maisfm 102.9, tanto no YouTube quanto também no Instagram. Meu Deus do céu, vou voltar a palavra aqui com o querido pastor, meu Deus, Bruno, pastor Bruno. E aí, Bruno, como é que tá esse negócio? Conclusão daquilo que o senhor vinha falando. Que eu iniciei. Então, assim, quando o autor Hebreus, ele fala, né, para crentes que vieram do judaísmo e que eles estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo. E isso seria justamente pisar o apostatar da fé, né? Se esses, de alguma forma, negassem o sacrifício de Jesus, que é o sacrifício superior ao sacrifício da antiga aliança. Então, ele escreve justamente para alertar, né, esses crentes. E uma coisa nós precisamos levar em consideração, que os alertas que o Espírito Santo faz pela palavra de Deus, né, aqui o autor do Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele serve como meio de graça, justamente para preservar o crente. Então nós entendemos que a perseverança dos santos, ela é uma obra também soberana de Deus na salvação, onde Deus também usa essas ênfases, esses alertas, justamente para preservar o cristão. Então, é nesse ponto que eu queria destacar, porque no meio da igreja, meus irmãos, existe crentes e existe aqueles que dizem ser crentes. Existe o joio e existe o trigo. Existem pessoas como Judas Iscariotes, né, que estava fazendo parte do colégio apostólico, porém, ele abandonou definitivamente a fé, porque ele nunca foi. Ele sempre foi ladrão, ele sempre foi alguém que nunca esteve em Cristo. Mas você vê, por exemplo, homens como Pedro, que negou a Cristo, e que Deus, por meio de Cristo, veio ao seu encontro e o restaurou, porque certamente a semente do Evangelho, a semente do Espírito Santo estava nele, para que ele perseverasse e fosse preservado até o fim. Pastor Bruno, e a pergunta, pastor Sim. Bruno, da Giovana de Santo André: o livre-arbítrio do homem não significa que ele pode escolher abandonar a fé e perder a salvação? Veja, nós entramos aí no campo, né, dessa ideia de livre-arbítrio, né? Então já é uma ideia que nós, calvinistas, nós já refutamos, pela ideia de que a salvação ela é monergista. Ele não depende necessariamente, né, do livre-arbítrio do homem. Tá, mas o senhor acredita que existe o livre-arbítrio do homem, ou não existe livre-arbítrio? Ou o livre-arbítrio ele é aplicado só sobre a questão da salvação? Quando se fala em referência à salvação, o homem não tem livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio. No restante da vida ele tem livre-arbítrio? Ele tem livre-agência, nós chamamos de livre-agência. Livre-agência, né? Ok. Só que é o seguinte, aproveitando que tem um estudioso aqui de Agostinho, eu gosto daquela ideia de Agostinho que ele diz que, né, quando nós fomos criados, ali nós poderíamos pecar e não pecar. Pecar e não pecar, é o que diz o teólogo latino. Isso, nós poderíamos pecar e não pecar. Mas após a queda, né, nós não podemos mais deixar de pecar, né? E como transgressores da lei de Deus, nós não temos como ser salvos. Nós precisamos entender que a salvação, ela vem de Deus, é uma obra soberana de Deus, é Deus que vem ao nosso encontro, é Deus que nos regenera. E até, refutando um pouco a ideia do Natan, nós cremos sim que o novo nascimento, a regeneração, faz com que essa pessoa ela receba o Espírito Santo, que é justamente esse penhor, essa garantia da promessa de que nós perseveraremos e seremos preservados até o fim, porque temos o Espírito Santo, né, que nos conduzirá a isso. Meu Deus, 102.9, debate na FM. Pastor Natan, parece que estão te apertando. Tu acha? Pastor Natan, querida, palavra com você, fique à vontade.
Muitas coisas interessantes foram faladas, né? E a gente, infelizmente, não vai ter tempo para pregar a Bíblia toda numa manhã só. Mas eu queria voltar para aquele momento em que Marcião foi citado, porque Marcião é um personagem interessante. Não sei se deveria fazer isso, de fato, mas vou fazer o que eu puder e aí você me corta na hora que tiver que cortar, tá? Mas Marcião de Sinop, ele foi um cristão de segmento gnóstico, que talvez tenha sido o primeiro a sugerir uma espécie de livros autorizados a serem lidos no Novo Testamento. Ele queria criar um cânon. Ele foi o primeiro a fazer essa sugestão. E ele também é considerado como o criador do docetismo, né? Que vem da palavra grega, que significa aparência, de parecer. Que é justamente o que o Bruno disse. Que eles diziam que Jesus ele não tinha um corpo de carne, um corpo físico de verdade. Parecia ser, mas não era. Tanto é que o próprio João vai mencionar isso na primeira epístola, quando ele diz que aquele que diz que Jesus não veio em carne, ele está mentindo, etc e tal. Porque os gnósticos tinham essa ideia. Embora o docetismo ele tenha sido atrelado a Marcião, era na verdade uma crença gnóstica. Nem todos os gnósticos criam do mesmo jeito, mas a grande maioria concordava com esse pensamento. Tinha gnóstico docetista e tinha gnóstico não docetista. Agora, o que é que acontecia? O que acontecia é o seguinte, porque a crença gnóstica, que ela é muito curiosa e é fascinante até um certo ponto, porque não tem como negar que é uma coisa mirabolante, ela dizia que havia 3 elementos no universo. O elemento pneumático, o elemento psíquico e o elemento ílico. E havia seres humanos que tinham sido gerados por consequência de misturas desses elementos. Onde o elemento pneumático prevalecia, aquela pessoa era considerada como espiritual. Inclusive a própria palavra transliterada para o português, né? Pneumático significa espiritual. Então, quem era constituído pelo elemento pneumático, ele era espiritual. O que significava que essa pessoa tinha a semente da eleição vinda da mãe Sofia. Então, esta pessoa era eleita e predestinada. Antes de nascer, essa pessoa não teria como não se salvar, e quando isso se consumasse no alcance da sua gnose pessoal, esse suposto conhecimento mais profundo sobre Deus, ela jamais perderia a sua salvação. Irineu, em seu livro Contra as Heresias, escrito no ano 180, ele chega a dizer que os gnósticos defendiam que o pneumático, o eleito, o predestinado, era como uma barra de ouro jogada na lama. Embora ficasse sujo por fora, essa lama nunca poderia alterar as propriedades daquela barra de ouro. Esse era o elemento pneumático na visão gnóstica. Tinha o elemento ílico, que eram aqueles que jamais poderiam ser salvos, porque eles eram constituídos do elemento inconversível, o elemento ílico. Então, antes de nascer, estes estavam numa espécie de casta do azar, já nasciam ali e não tinham como migrar para outra. Eles estavam predestinados à destruição. Mas isso também pode soar um pouquinho com aquela outra doutrina do hinduísmo. Sim, de tem uma castas. semelhança. Sim. É a mesma coisa, não com os mesmos nomes, nem os mesmos termos, mas a lógica é a mesma. Nasci assim, vou ter que morrer assim, não tenho direito de mudar. A pessoa estava definida como uma coisa ou outra antes de nascer, por elementos cósmicos, pelo ordenamento cósmico, por uma determinação do primeiro Deus, que os gnósticos diziam que havia um Deus verdadeiro, que era o primeiro Deus. E os outros emanavam dele. Que estava no pleroma. Os que emanavam faziam parte do primeiro Deus. Já não eram tão perfeitos como aquele primeiro. As entidades que emanavam do primeiro Deus eram chamados de aions. E eles eram constituintes da natureza, da grandeza, da plenitude de Deus. Depois que Sofia caiu do pleroma, ela gerou o demiurgo, que é esse Deus, supostamente, do Antigo Testamento, que vai criar o sol, a lua, as estrelas e o homem. Mas a visão gnóstica da geração dos seres humanos se baseava nessa questão dos elementos. E, por causa disso, os gnósticos acreditavam que Jesus não poderia ter um corpo físico, como foi mencionado aqui, justamente porque o elemento físico, material, o corpo, era constituído pelo elemento ílico. E as pessoas que tinham corpo estavam em contato com a matéria, que é perversa, é má, não prestava, que é por isso que os maniqueístas diziam que uma pessoa, para ser eleita, ela tinha que se abster de carne, ela tinha que ser vegetariana, não podia ter relacionamento sexual, nem procurar qualquer coisa que desse prazer. Inclusive, eles tinham uma visão de que havia uma cidade de Deus e uma cidade dos homens, uma cidade de luz e uma cidade de trevas, que é baseado justamente nessa teoria, que Agostinho, no final da vida, vai escrever o livro A Cidade de Deus, baseando justamente nessa dualidade da existência. Então, essas questões, elas são interessantes, inclusive elas aparecem sendo refutadas na Bíblia, mas eu acho que nem todo mundo tem conhecimento dos pormenores do assunto. Ai. Olha, uma pergunta para pegar fogo, eu quero que o senhor me responda aqui, reverendo, é a pergunta da Mara de São Paulo: se a salvação não se perde, por que Jesus ensina os discípulos a se esforçarem para entrar pela porta estreita? Se já estava garantida a eleição deles, para que se esforçar? Isso é uma pergunta bem interessante e serve para esclarecer
Eu ainda quero ver o irmão ainda conciliar os textos, que o irmão não conciliou ainda. Não precisa trabalhar para conciliar. Conciliar. Os irmãos tentam fazer isso com mais tempo pra gente. Quais textos? Mas o texto de que Jesus não perde, não pode deixar nós Não escaparmos arrebata da mão, dele. né? Não. Ele não joga fora, nem deixa que ninguém tome. Porque rebatar ali pode ter a Exatamente. impressão de tirar a força. Isso, exatamente. Ou Só com isso. violência. Exatamente. Então assim, nenhuma coisa nem outra. Ele quer que Além o senhor do que- concilie o texto. E eu também. Vamos Agora, lá que vamos o lá. pau vai quebrar aqui. Vamos lá Aleluia. responder ali Vou dar a uma pimentada nesse negócio aqui, porque tá muito leve, pastor. Vamos lá. O ponto ali é o seguinte: o que Jesus está trabalhando ali não é a salvação, mas é a santificação. Porque se eu Nesse entender... texto da pergunta da nossa Exatamente. ouvinte. Porque se eu tratar como salvação, eu vou ter que dizer que a salvação é pelas obras. Eu vou me esforçar para ser salvo. E todos os três aqui concordam que a salvação não é pelas obras. Então, E aquele texto de Paulo que ele diz, operai a vossa salvação. Isso, e desenvolver a Ver vossa a salvação. salvação. Então, você é salvo e você está desenvolvendo, é a santificação. É santificação. A santificação é um processo que Deus faz por meio de nós. Certo. Eu não me santifico, é Ele quem me santifica, só que por meio do meu trabalho. Mas é uma obra do Espírito Santo na união com Cristo. Então, Tanto querer quanto efetuar, é dele. isso. Tá? Então, a santificação sim é um processo sinergista. Eu coopero, mas no sentido de que o Espírito Santo faz por meio de mim, as ações são minhas. E eu trabalho para a minha santificação. Então, o texto, minha irmã, fique tranquilo, o texto não está falando de salvação, ele está falando de santificação. Agora, eu queria ler com os irmãos dois textos, e pegar dois exemplos. A gente tem o exemplo, claro, de Pedro e Judas. Judas é um evento, eu nem chamo um fato, um evento na história. Na história da igreja. De pelo menos um ser humano que o texto de João, capítulo 17, vai dizer que ele nasceu para fazer o que ele fez. Eu acho que não está escrito isso, não. Olha lá, vamos lá. Vamos ler o texto. Nascer. E aí, Não. vamos lá, ó, Jesus falando aqui, né? João 17. Essa Jesus eu diz também assim, quero ver. Jesus diz assim, ó. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Aqui é a oração sacerdotal de Jesus, né? Sacerdotal. Enquanto vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Ele é o filho da perdição, ou seja, o que é filho da perdição? É alguém que o Judas Iscariotes Foi gerado para esse a propósito. Não. Essa é a ideia do inclusive, já o Natan responde, aleluia, o pau vai comer. Inclusive, quando ele vai trair Jesus, o que o texto diz? Vai e faz o que tem que fazer. Amigo, o que tem que fazer, faz logo. Faz logo. Então, assim, o Judas, ele traiu a Jesus por responsabilidade dele, porque é aquela dualidade. Agora aí, a coisa tá ficando apertada aqui, eu quero saber. Porque o cara vai apertar e Jesus ainda chama ele de amigo. E veja só, Jesus em Lucas passou a noite inteira orando para escolher os 12, escolheu Lucas. E em vários momentos da vida de Jesus, ele diz, a gente sabe que tem um no meio que é diabo. E Atos vai dizer, quando eles vão escolher Matias, aquele que estava lá não pertencia a gente. Esse é o joio que nasce no meio da igreja, que Hebreus está falando, que Pedro está falando, que Jesus está falando, que João está falando, que Mateus está falando, de que há uma pessoa que está no meio da igreja, que provou, Judas estava entre os 70, que saiu, fez milagres, expulsou demônio, fez tudo. Aí você vai dizer, e mais? Vamos para Apocalipse, capítulo 13, que lá vai nos dizer que a meretriz, a besta, e o anticristo terão poder para fazer sinais, maravilhas, enganarão a muitos, mas eles não fazem nada disso da parte de Cristo. Mas eles têm poder para fazer. Então, se eu não entender e não conciliar esses textos, eu vou ter que dizer necessariamente que em uma parte da Escritura tem uma pessoa que Deus disse, você não vai ser salvo, e na outra parte da Escritura ele vai dizer assim, não, ou melhor, uma parte da Escritura vai dizer, olha, eu não vou perder os que são meus, e na outra parte ele vai dizer, eu posso perder se eles quiserem sair. Agora, para finalizar aqui esse ponto. Em Romanos, a gente lê, a gente canta um cântico, que não sei mais porque é que não canta na igreja, coloca na rádio. Vamos colocar, olha, uma boa sugestão. Quem nos separará do amor de Cristo? É um corinho antigo,
Que ele vai dizer, olha, quem vai nos separar da mão de Cristo? Nem poder, nem altura. Vai recitar o texto de Romanos. De Romanos. Agora ele diz lá muitas coisas. Ele fala de potestade, poderes, força do presente, do vindouro. Agora eu lhe pergunto, se nada disso pode, você pode? Você é mais poderoso do que todas as potestades? A sua decisão é mais forte do que todos os anjos, fome, poder, altura, profundidade? Porque ele invoca todo o cosmo ali. Todo o cosmo está presente. Todo o poder existente no cosmo. Tá ali. Aí está dizendo que não pode, mas eu posso. Pela minha vontade Pela minha vontade eu posso. Rapaz, a coisa tá feia, eu quero saber... Eu sou mais poderoso. Não, vocês estão rodeando, rodando. Eu quero saber o seguinte, eu quero saber agora do Judas. Ele nasceu para isso? Foi para isso mesmo? Esse filho, como é que o senhor interpreta aí? Aleluia. Natan Rufino. Tem um predestinista que falava o seguinte, que Judas fazia parte de um plano secreto, era amigo fiel de Jesus, escolhido por ele para pregá-lo na cruz. Cristo teria morrido como um homem, mártir da salvação. Vamos queimar o herege. Deixando para Judas... Olha lá que o senhor está cometendo o mesmo erro que Calvino cometeu, porque esse cara era bom, mas mandou queimar alguns. Olha, com isso eu estou dizendo para você, até os melhores cometem erro, não é verdade? Sim, com certeza. Não é verdade? Lutero também reconhece isso no final da vida, manda chamar o seu grande teólogo, amigo, controvérsia, né? sobre Malágeson, e diz pra ele, olha, sobre essa questão da Santa Ceia, eu fui longe demais, cometi o primeiro cisma da igreja, mas olha, eu quero saber, esse filho, o que o senhor me diz? Vou tentar começar de novo. Vamos lá. Tem um predestinista que diz que Judas era parte de um plano secreto, amigo fiel de Jesus, escolhido por ele para pregá-lo na cruz. Cristo teria morrido como um homem, mártir da salvação, deixando para Judas, o seu amigo, o sinal da traição. Tudo isso porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou demais. Se Judas não tivesse traído Jesus, ele teria morrido cercado de luz, porque fazia parte dos 12. Porém, o mundo então não teria a marca sagrada da cruz. Por isso, para provar que o amava, Jesus pediu outro gesto de amor, além da traição. Pediu que o traísse com um beijo que a sua boca então marcou. É porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou demais. O nome desse predestinista se chama Raul Seixas. Ele escreveu essa música com base em um evangelho gnóstico, que foi escrito já no segundo século. Tinha que ser o Raul Seixas, né, irmão? É conterrâneo do Davi, inclusive, viu? Baiano também. Por isso que eu disse. Vamos queimar. Inclusive... Aí tá lá escrito em Heresias 2. Inclusive, tá escrito no Evangelho Gnóstico de Judas, tá? O nome do livro é O Evangelho de Judas, que foi escrito no segundo século e é citado por Irineu, que escreveu um livro para combater o gnosticismo. E eles também pregavam isso. E Raul, baseando-se então nesse cristianismo gnóstico, né, que era na verdade predestinista, ele faz essa canção. Judas, na verdade, ele foi um homem comum como outro qualquer, e ele fez escolhas indevidas e acabou tendo o destino que ele teve. Todas as previsões e revelações, até mesmo do Antigo Testamento, que apontavam para Judas, não eram decretos para que Judas tivesse que fazer o que ele fez, como se Deus estivesse determinando que Judas se comportasse assim. Deus, ele conhece aquilo que a gente chama de passado, presente e futuro, porque para Deus não tem essa diferença. E Deus, conhecendo o que aconteceu na vida de Judas até o dia da sua morte, se ele quiser, ele pode muito bem trazer alguns pontos, revelando, como um furo de reportagem profético, sobre aquilo que ele fará. Porque pra gente, ou pra quem estava no passado, é como se fosse no futuro. Então, as revelações do Antigo Testamento não são necessariamente decretos, mas são informações antecipadas do que Deus viu que ele fez. Quando a Bíblia chama Judas de filho da perdição, não significa que ele foi gerado pela perdição, ou que Satanás, talvez aí a representação em persona da perdição, tenha gerado ele. Até porque nenhum ser humano nasce gerado por anjo nenhum. Satanás nunca gerou nada. Todos os espíritos vêm de Deus, porque a Bíblia diz em Hebreus 12:9 que Deus é o Pai dos espíritos. Então não tem como dizer que Satanás semeou o joio no campo porque são pessoas que nascem. Eu vi um predestinista uma vez falar que eram demônios encarnados e que por isso eles estavam desde o nascimento predestinados à destruição. E que, obviamente, como demônios encarnados, porque o inimigo semeou tais pessoas no campo, elas não poderiam se converter. Nem Judas, nem ninguém jamais nasce predestinado
para fazer alguma coisa ou para ser lançado no inferno. Olha, é a questão da predestinação, aleluia. Agora aqui nós vamos fazer a pergunta da Ruth já, mas a questão é, Deus predestina para o bem? Porque nós somos predestinados para o bem, diz Paulo. Para isso Deus nos predestinou. Mas Deus predestina para o mal? Ou para o mal nem precisa predestinar, porque o homem vai com a sua própria perna? Já por causa da raiz, da semente do próprio mal. Vocês vão ter que responder, e responder a Ruth, eu vou dar para o reverendo Davi, que vai responder a Ruth, e também, vamos ser bem fiel, o reverendo, ou o pastor Bruno responde, e o senhor também, cada um na sua visão, não foge da pergunta não. A Ruth de Boituva pergunta: como a doutrina da perseverança dos santos se relaciona com a ideia de perder a salvação? Nós cremos que a doutrina da perseverança, a perseverança dos crentes, que alguns preferem utilizar o termo a preservação dos santos, nós cremos que ela é uma evidência da soberana salvação de Deus na vida das pessoas. Então, Hebreus 3,14 vai dizer: porque nos tornamos participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Veja que a Bíblia está cheia de ordenanças, de alertas e de ensino sobre a perseverança. Como nós mesmos vimos aqui o texto que foi falado sobre entrar pela porta estreita, aquele que perseverar até o fim, aquele que for fiel até a morte. Então a Bíblia está cheia de textos que nos ensina que a perseverança ela é uma evidência da nossa salvação. Então, por mais que nós cremos que uma vez salvo, salvo para sempre, que o crente não pode perder a salvação, mas nós não estamos ensinando que o fato de nós estarmos salvos em Cristo Jesus e que nenhuma condenação há mais para nós que estamos em Cristo Jesus, que nós devemos viver uma vida de qualquer jeito, negligenciando os mandamentos de Deus. Não. A fé, a genuína fé, ela é seguida das boas obras, Afinal, nós fomos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, porque se a salvação pudesse ser perdida, o caminho para recuperá-la seria pelas obras e não pela fé, mas nós fomos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, está lá em Efésios, no capítulo 2. E nesse mesmo texto, lá no versículo 10, vai falar que nós fomos predestinados para as boas obras. Então, aqueles que foram predestinados para a salvação, também foram predestinados para a prática das boas obras. Então, essa doutrina da perseverança dos santos é a doutrina que nos ensina que Deus é aquele que ele iniciou a obra e ele vai cumprir, porque é Deus que sustenta até o fim. Veja que Filipenses 1,6 diz: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. E mais, Judas capítulo 1, 24 diz: ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis diante da sua glória. Então, nós cremos que o salvo, ele vai perseverar. Ele vai receber alertas de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo, justamente como um meio de graça para que ele vigie, para que ele continue firme, perseverando até o fim, porque essa é a vontade de Deus para a vida dos seus. Ah, meu Deus, 102.9 FM, @mais FM 102.9, você pode nos chamar aí, vai mandando a sua pergunta, quem sabe nós vamos ler aqui. E a nossa enquete, gente, como é que tá, meu Deus do céu? É sim, é não? Você precisa responder a nossa enquete, tá aqui os debatedores. Olha, meu Deus do céu, pastor, a pergunta dessa querida irmã que fez aí agora, que o querido pastor Davi respondeu, eu queria perguntar ao senhor o seguinte, Natan Rufino: olha lá, como a doutrina da perseverança dos santos se relaciona com a ideia da perda da salvação? O senhor crê da mesma forma
que explicou Bruno? o pastor Bruno, ou o senhor acredita de forma diferente? Ok. Em primeiro lugar, eu acho que muita gente não sabe, mas a doutrina da perseverança, do jeito que ela é ensinada nos grupos predestinistas, ela foi oficialmente criada por um homem chamado Agostinho. Agostinho, nos últimos anos da sua vida, ele escreveu vários livros diferentes daquilo que ele cria quando ele ainda era jovem, e ele ficou bastante extremado do ano 402 em diante. O senhor está dizendo é que o Agostinho Novo é uma coisa, o Agostinho Velho é outra coisa. Não precisa nem ler teólogos, catedráticos, especialistas em Agostinho para se descobrir isso. Basta você ler livros de antes de 412 e ler depois livros de 412. Com duas pequenas exceções, que são cartas a Simplício e a sua obra do livre-arbítrio, onde ele volta nas obras anteriores para fazer inserções pontuais para reajustar o que ele estava pensando no fim daqueles livros antigos. Então, tirando isso, né, para quem aí é estudioso, especialista, quer se aprofundar mais nas questões mais técnicas, todos os outros livros demonstram que ele pensava de uma forma diferente. Então, no ano 427, ele escreve o livro A Correção e a Graça, e no ano de 429 ele escreve o livro O Dom da Perseverança. Nesses livros, não somente nesses, mas se a gente, por exemplo, aí for usar como referência publicações em português, nós temos um livro da editora Paulus, aquela editora católica, que se chama A Graça 2, A Graça volume 2. Nesse livro tem uma coletânea de 4 livros de Agostinho, que são esses livros finais da sua vida, né? Que são o livro A Graça e a Liberdade, A Correção e a Graça, que eu acabei de citar, A Perseverança dos Santos e A Predestinação dos Santos e o Dom da Perseverança. Nesses 4 livros, ele vai então tentar fundamentar toda a sua teoria tardia de predestinação, de total depravação da humanidade, de que uns nascem predestinados para o céu, outros para o inferno, e de que a pessoa ela não vai perder a salvação se ela tiver recebido 2 coisas. O dom inicial da fé, que é uma má interpretação de Efésios capítulo 2, né? Porque, infelizmente, Agostinho aderiu à interpretação gnóstica, porque quem inventou essa interpretação de Efésios 2, supondo que a fé é um dom inicial, foi um homem chamado Basílides, que morava no norte da África, na cidade de Alexandria, e depois Fortunato, um ex-companheiro de maniqueísmo de Agostinho. Então, essa interpretação foi feita por eles, e aí este suposto dom inicial da fé era o que a pessoa tinha que ter, mas para não perder a salvação, aí vem o dom da perseverança. Porque Agostinho acreditava que entre os crentes havia filhos de Deus regenerados, mas não predestinados, e filhos de Deus regenerados, predestinados. Quem eram os predestinados? Também chamados de eleitos, os que tinham recebido esses 2 dons. O dom inicial da fé e o dom da perseverança. Então, para quem pensa como Agostinho, para a pessoa perseverar, ela tem que ser escolhida para isso. E tem que ter recebido esses 2 dons. Olha só, gente. Então, pastor, surge aqui uma dúvida no meu coração. Aí o reverendo Davi vai me tentar esclarecer a gente da questão do seguinte, gente. Será que existe um grupo que foi predestinado a Deus à eleição, à salvação? Ponto. São filhos que foram predestinados. Bom. Mas poderia existir, olha, gente, a pergunta, poderia existir um outro grupo que não são filhos predestinados, mas caberia mais ou menos aquilo que Ezequiel disse, que são adotados. Era aquele que não era filho, mas eu chamarei de filho. Que seriam, no caso, pela eleição, é isso mais ou menos? Não é isso. Eu acho que os arminianos pensam assim, mas eu tenho um pensamento diferente, daqui a pouco eu falo, quando chegar a minha vez. É que, na verdade, os arminianos também não pensam assim. Isso é um desenvolvimento do que Arminius fala sobre esse assunto, em função da graça preveniente e da graça irresistível, né? Mas Deus elegeu na eternidade para a salvação e preteriu, esse é o termo. Vinde benditos do meu Pai, possuir o reino que Jesus está preparado antes da fundação do mundo. Jesus diz assim. Meu Deus do céu, agora é essa daí, Natan. Vai comer, deixa ele falar. Jesus diz assim, Jesus fala assim, vocês não entenderam, e eu falo em parábola que é para você não entender. Olha só que coisa. Jesus está dizendo. É verdade. Ele está dizendo, eu falei em parábola para que vocês não entendam e não sejam salvos. Então, é claro que existe um grupo que Jesus não quer que seja salvo. Quem é esse grupo? Aqueles que o Pai não deu para ele. Se o Pai não deu para ele... Rapaz, ele não. Esse negócio... Agora, irmão, aí a gente vai lá... o Pai não te deu, você tá lascado. Aí a gente vai lá para Romanos e vê lá aquele famoso texto que
Agora ele vai jogar a bomba atômica do calvinismo em cima da mesa aqui, irmão. E diz assim, eu amei Jacó e odiei Esaú. Eles não eram nascidos, não tinham feito nem bem nem mal, mas já tinham tomado essa decisão. Nessa frase, ele já tinha morrido fazia séculos. Não. Quem tinha morrido? Jacó e Esaú. Mas Paulo está com a autoridade apostólica e Espírito Santo iluminando, dizendo que lá quando Deus escolheu... Não é assim não. Na verdade, tem 2 versículos ali, viu, Davi? Tem o primeiro versículo de Gênesis e tem o segundo versículo, que é o que você citou, que está no livro de Malaquias. Na nossa Bíblia, no nosso cânon, seria o primeiro e o último livro do Antigo Testamento. Sim. Então, Paulo, ele cita os 2 em sequência e dá a impressão de que Deus estaria falando que Jacó e Esaú não foram amados ou odiados antes de nascerem. Mas não é. Não. Na verdade, a citação da frase amei Jacó é tirada do último livro do Antigo Testamento para explicar que depois de mortos, centenas de anos depois, foi isso que aconteceu. Não é antes de nascerem que essa frase é dita. Essa sua exegese pode estar baseada em Agostinho. Não, mas vamos lá. Vamos lá, reverendo. Vamos lá, depois de Davi. Esse texto, inclusive, ele reflete exatamente, explica a história de Israel. E Paulo vai dizer, nem todos que nasceram em Israel são verdadeiros israelitas. Então, é consistente com todo o texto de Paulo, porque Paulo diz, a analogia que Paulo faz de nós, antes da salvação, é de mortos. Na Bíblia, Jesus ressuscita 3 pessoas. Efésios 2, mortos no pecado. No pecado. Jesus ressuscita 3 pessoas. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, não é isso? E Lázaro. A filha de Jairo tinha acabado de morrer. Spurgeon diz que ela estava ainda quente sobre a cama. O Spurgeon é terrível. O filho da viúva de Naim estava sendo levado para o túmulo. Já estava gelado. E Lázaro já estava fedendo. Podre. Qual dos 3 estava mais morto? Não, os 3 estão mortos. Certo? Então, a condição do homem sem Cristo é de morto. Ainda que alguém queira inventar um estágio para a morte, como os judeus faziam isso. Os judeus faziam isso, né? Mas eles... Semi-morto, quase morto, quase sem respiração. Pois é. Então, assim, os 3 estavam mortos. Essa é a condição do homem. Quando o homem é regenerado, ele passa da morte para a vida. E essa é uma vida eterna. Então, se essa é uma vida eterna, recusar essa vida eterna significa morrer novamente. Se eu morrer novamente, Cristo vai ter novamente que me justificar. Só que a justificação é uma linguagem jurídica e um ato isolado e pontual. Você é justo e você foi livre da culpa do pecado. Dos passados, dos presentes e do futuro. Você foi selado na cruz com a marca de Cristo. Todas as dívidas que estavam contra mim foram coladas na cruz. Então, se isso é verdade, eu tenho que conciliar, mais uma vez. Eu tenho que conciliar. Dizer que Jesus, em algum momento, pegou aquela nota promissória paga na cruz e disse, não, você não vai ser, não, você pecou, eu abandonei você agora. Depois eu não gostei do que você fez, então a sua dívida de volta. E ele disse, se vocês forem infiéis, eu permaneço fiel. Por quê? Não posso negar a mim mesmo. A questão então, não é você. Não é você, sou eu. Então, eu não posso dormir tranquilo, sabendo que meu irmão lá na igreja está preocupado. Se eu mentir e morrer, onde eu vou? Como algumas denominações, e como o irmão falou aqui, a gente não fica citando, né? Que as mulheres não tomam banho sem roupa, com medo de Jesus chegar naquela hora. Agora, pastor, eu queria que até para esclarecer, porque algumas vezes também, como o arminianismo é mal interpretado algumas vezes, até o senhor mesmo usou essa fala no início, que joga algumas pinturas em cima dos irmãos arminianos, que não é verdade, que também, sobre os calvinistas também a gente vê alguma coisa. Essa questão, pastor, de que os meus pecados passados, presente e futuros estão perdoados, ela não daria liberdade ao crente para viver uma vida boa pergunta. De qualquer forma, de uma vida de... Vou escrachar aqui, jogar no termo mais popular, uma vida de pecado, sem se preocupar, porque parece, já estou garantido... Essa realmente é uma caricatura que é pintada dos calvinistas. Dos arminianos no calvinismo. Veja só, Paulo explica isso. Paulo, quando vai escrever sua carta aos Romanos, ele vai lá e vai dizer assim, olha, não existe preterição dos judeus aos gregos. Todos são iguais diante de Deus
iguais, nivelados por baixo. Todos somos mortos. Ele nivela a gente lá embaixo. Ele nivela a gente. Cima. Não tem um balde de maçã com maçãs melhores e piores que Deus escolhe algumas. Deus olha para um balde de maçã tudo estragado, mete a mão e tira. Não tem, por isso que ele não faz preferição de... Ele não tem preferência. As maçãs estavam tudo no mesmo nível. Tudo no mesmo nível. E nível lá para baixo. E aí Paulo, no seu desenvolvimento, ele vai discutindo com um arminiano, brincadeira do reverendo Augusto Nicodemos. Eu queria participar do debate também, gente. E ele diz assim, vocês... Não, é porque eu não sou arminiano, eles citam todos os arminianos que eu tô ficando com raiva já. Tô com ciúme. Porque quem está querendo colar em você a peste de arminiano, fica calmo. Fica calmo. Porque, veja só, aí Paulo diz assim, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Aí um irmão arminiano vai levantar lá no meio da igreja e vai assim... Viverei então em pecado por causa disso? O que é que ele diz? De maneira alguma. Como poderei voltar ao pecado, sabendo que fui transformado liberto pela graça? dele. Então, isso deve fazer a todo aquele que entende que foi salvo pela graça sem mérito, corar de vergonha e saber como... Porque a pergunta que a gente faz, irmãos, é sempre assim, por que Deus não salvou meu irmão? A pergunta é o contrário, por que Deus me salvou? Por que Deus salvou a mim? Porque eu conheço meu coração. Porque o meu destino era o mesmo certo? Do meu irmão. Eu conheço meu coração, eu sei as maldades que tem dentro dele. Eu sei que todos nós aqui nesse estúdio somos apóstatas, em algum sentido. Porque você mentiu essa semana e mentiu semana passada, e quem disser que não mentiu, é mentiroso. Eu não menti, hein? É lá. Aí Deus diz assim, se você diz que não mentiu, você faz de Deus mentiroso. Não, se eu tiver mentido e disser que não menti, é mentira. Mas se eu tiver pecado e disser eu pequei, eu tô falando a verdade. Exatamente, mas se você disser que não mentiu, porque as nossas mentiras hoje são tão comuns. Mentira, gente. Né? Mas é isso que a gente tá dizendo. Porque o ponto é, as nossas mentiras comuns do tipo, não, eu cheguei atrasado por causa do trânsito. E muitas vezes é porque você saiu tarde de casa. É uma mentira. É uma mentira. Mentira é mentira. É mentira. E aí, lá em Apocalipse, o texto diz assim, aos assassinos, aos idólatras, aos mentirosos, a parte que lhe cabe é o inferno. Então, se você mentiu uma vez, depois da salvação, a sua parte já deveria ser o inferno. Ah, mas eu pedi perdão. Tudo bem. Você pediu perdão. E por isso você vai para o céu, porque você pediu perdão? Reconhecer que pecou é o que leva você para o céu? O irmão acabou de dizer que o que leva a gente para o céu não é o arrependimento. O arrependimento é o fruto da fé que é plantada. E aí eu discordo do irmão quando ele disse que Efésios 8 é uma interpretação de Agostinho. Efésios 8... não é Agostinho, não. São gnósticos. São gnósticos. Basílides e Fortunato. Isso, exatamente. A interpretação de que a fé é o dom de Deus não vem de Agostinho, vem do texto grego, que ali, aquele texto grego, vai... A conjunção está fazendo referência a toda a frase que vem anterior. Tem certeza, Davi? Absoluto. Vamos lá, Natan, e aí, servo de Deus já... Só pode, acrescentar, Bruno. Pode, claro. Eu prometo você rápido, sobre essa questão do perdão dos pecados do passado, presente e do futuro. Nós precisamos entender que Jesus, ele não veio somente para nos substituir, né, no nosso lugar, lá na cruz, por causa dos nossos pecados, por causa da condenação que nós merecemos por sermos transgressores da lei. Né? Eu gosto daquela frase que diz, nós não somos pecadores porque pecamos, mas nós pecamos porque somos pecadores, e nós estamos falando da corrupção original. Então, Jesus, ele não veio somente para nos substituir lá na cruz, levando sobre si o castigo que nos traz a paz. Mas Jesus, ele veio também para obedecer perfeitamente a lei de Deus no nosso lugar. Então, Jesus, ele cumpriu todas as exigências da lei de Deus, por isso que ele se tornou o último Adão. O representante dessa nova que criação. É uma substituição eterna. É uma substituição não somente na condenação, mas também na obediência ativa da lei. Ai. Olha, agora a palavra está com o senhor para fazer as suas respostas, suas tal. Vou lhe dar um tempo, mas eu queria que você também, no final, respondesse a pergunta do soldado do reino que está fazendo no chat. A pergunta aos irmãos, se Jesus em Apocalipse fala para nós esforçar para não perder a coroa da vida
a salvação. Se um eleito não perde, por que Jesus ensinou isso? Tá, ok, vou colocar aqui uns 4 minutinhos para somar. Vai lá. Bom, é muita coisa, né, gente? É muita coisa. E nem sempre dá certo a gente responder tudo. Mas, sendo logo direto em relação ao texto ali, é óbvio que o ser humano ele tem livre-arbítrio. E, na verdade, isso foi ensinado durante os primeiros 5 séculos pelos teólogos, pais da igreja, doutores e teólogos. Isso vai mudar somente através de Agostinho. Quando a gente lê a história da igreja e lê os textos que foram produzidos, Tertuliano, Irineu, Policarpo, Barnabé, Novaciano, Lactâncio, Eusébio de Cesareia, Efraim o Sírio, todos, e eu estou falando de forma superlativa, todos falavam que o homem tem o livre-arbítrio. Por quê? Porque o livre-arbítrio era entendido como uma propriedade do gênero humano. Uma propriedade. Se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e quando ele o fez, ele disse que era muito bom, quando o homem peca e morre espiritualmente e perde a comunhão com Deus, isso não significa que ele deixa de ser homem. As características que o fazem ser homem, as propriedades do gênero humano que Deus lhe deu, continuam com ele. Embora agora ele possa usá-las para o mal, isso significa que o homem está usando as propriedades humanas que ele tem por ter sido feito à imagem e semelhança de Deus para o mal. Não significa que ele perdeu as características humanas que ele sempre teve. Então, por causa disso, é que o homem pode escolher o bem e pode escolher o mal. Não é por outra razão que quando Deus aborda Caim, antes de ele matar Abel, ele diz que ele pode e deve exercer domínio sobre aquele desejo mal. Porque se ele fizer isso, ele será aceito. Mostrando, né, que Caim, ele tinha, sim, o poder de escolha e essa autodeterminação. Claro que não é o único texto, mas se encaixa também com o que foi dito ali no texto de Apocalipse. Outra coisa importante também, sobre essa questão de a pessoa nascer pré-definida numa espécie de classe da qual ela não consegue sair, porque se ela é eleita, predestinada, como pensavam os gnósticos, ela jamais perderá a sua salvação. Isso é uma coisa que nem tem sustentação bíblica em lugar nenhum. Embora seja correto fazermos inferências a partir de textos bíblicos, porque para interpretação de texto é preciso a gente usar a hermenêutica, e cada um de nós usa o nosso ponto de vista a respeito daquilo, mas não há sustentação, isso claro, é uma opinião minha, não há sustentação realmente bíblica para se falar que um ser humano não possa mudar a sua característica e a sua natureza e não possa, por exemplo, deixar de ser um vaso de honra para ser um vaso de desonra, ou vice-versa, deixar de ser um vaso de desonra e se transformar num vaso de honra. Isso simplesmente não existe. Essa ideia de que essas pessoas nascem numa espécie de classe pré-definida para nunca ser salvo e numa classe pré-definida para ser salvo e nunca perder a salvação, ela é artificial, ela foi, na verdade, originalmente inventada pelos gnósticos. Daqui a pouco, se Deus quiser, eu vou falar de Efésios 2 também, mas isso depois foi assimilado por Agostinho, né, por volta ali de 412, e permanece, como se vê, até hoje na comunidade cristã. Mas o próprio Paulo, que vai usar as expressões em Romanos 9, quando ele fala sobre isso, ele fala sobre vasos de honra e de desonra, mas se nós observarmos o palavreado de Paulo ao longo de suas epístolas, nós vemos o que ele tem a dizer sobre o assunto. Se ele cunhou o termo, então a gente tem que ver o que ele tem para dizer. E se a gente for correto, vamos para 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 20, e ele diz: numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, há também vasos de madeira e de barro. Alguns são vasos para honra e outros são vasos para desonra. Aí ele diz: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, se transforma em um vaso para honra, santificado e útil para o uso do seu Senhor. Então, a pessoa pode sim migrar de uma classe para outra, desde que a resposta dela ao Evangelho e à palavra seja condizente. Se o senhor permitir, queria fazer um adendozinho aí, ver se tem o que o senhor acha. Eu li um sermão de Spurgeon, e até mesmo Spurgeon diz isso: Deus é perfeito, ele usando que Deus, porque eu não mudo, vós os filhos de Jacó não sois consumidos. Ele fala da imutabilidade de Deus, e aí ele fala: Deus não muda nem para melhor, nem para pior. Porque se ele mudasse para melhor, então logo ele não seria perfeito. Se ele mudasse para pior, aí é que desgraçou mesmo, porque ele não seria perfeito mesmo. Mas o próprio Spurgeon, sendo um bom calvinista, ele reconhece que o homem é mutável, tanto para se tornar uma pessoa melhor, que aí cita até: a luz do justo vai brilhando, né? Cada dia mais, até se tornar dia perfeito, ou se tornar dia melhor. Ou, aleluia. Meu Deus, nós vai ter que fazer outro debate, gente. Olha, nós estamos já ainda aí. Ou então, esse ser humano, ele muda para melhor, porque parece que a mutação
de mudança é coisa do ser humano. O que o senhor me diz, pastor? Posso falar rapidinho aqui? Pode. Tá, então é o seguinte, sim, claro, o ser humano ele foi dotado desta característica que lhe faz humano, o poder de escolha, né? O livre arbítrio, como cunharam e falaram todos os teólogos antes de Agostinho, né? E de Agostinho para frente, o que era ortodoxia passa-se a se considerar heresia, inclusive com perseguição com risco de pena capital, né? De morte, inclusive, e o que era considerado heresia se transforma no que é chamado até hoje de ortodoxia. Né? Então há essa transformação, esse ponto de virada através da teologia de Agostinho. Então o homem tem sim essa capacidade de escolha, inclusive a questão de Deus impedir que alguém ouça as palavras de Jesus e as entenda, como o Davi citou, né? Ou de Deus de forma retributiva, fazer qualquer outra coisa até pior, como matar, mandar para o inferno e coisas semelhantes, são expressadas em todo o Novo Testamento. E o próprio Paulo, por exemplo, em Romanos capítulo 1, ele cita, o texto áureo da questão da retribuição divina, do porquê a ira de Deus se revela do céu, ele diz que é contra homens que são pecadores, que pervertem a verdade, não querem que a verdade entre e aceitam mais a injustiça. E aí ele vai explicar que a característica desta punição divina é porque os homens rejeitaram o que de Deus se pode conhecer, que está manifesto desde o princípio da criação. Os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder, podem ser claramente compreendidos através da observação. E aí, para concluir, Calixto, no versículo 26, ele diz, por causa disso, Romanos 1, 26, por causa disso, Deus os entregou a paixões infames. No versículo 28, por eles haverem desprezado o conhecimento de Deus que está manifesto desde o princípio do mundo por meio das coisas que foram criadas, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Ai, meu Deus do céu. Gente, estamos chegando ao final de mais um debate, é pouco tempo. Eu acho que nós vamos ter que fazer outro, reverendo Davi, e eu queria aqui agradecer a Deus pela vida de vocês. 2 minutos ao senhor reverendo Davi, vou marcar no reloginho ali, ó, na tela, para que o senhor possa fazer suas considerações finais e também citar aí suas redes sociais, como é que o pessoal faz para falar com essa simpatia de pessoa. Veja só, irmãos, o texto de Romanos é um texto muito forte, exortações profundas. E o texto de Romanos 8,30, que é um texto clássico, diz assim, e aos que predestinou. Então não é uma sustentação gnóstica, é a sustentação de Paulo. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Esses aqui são todos particípios que vão trazer essa ênfase naquilo que está sendo dito, desse processo que Deus estabelece na vida do homem. Aqueles que entram sendo predestinados, saem sendo glorificado. Não há aqui a possibilidade, olhando para esse texto, de que em algum momento isso seja quebrado, porque é Deus quem está fazendo a ação. É Deus quem está predestinando, chamando, justificando e glorificando. Então, o texto de Romanos 1 não trata especificamente da doutrina do livre-arbítrio. Eu acho que o irmão precisa se deter um pouco mais sobre a doutrina calvinista em si, porque parece que o irmão bebe muito no estudo dos pais da igreja, né, do lado lá para trás, e acaba criando novamente aquele espantalho. O calvinista diz a predestinação de Deus, ela é feita na eternidade. E ele diz que aqueles que ele predestinou vão escolher Deus na eternidade, ou no tempo presente. O meu livre-arbítrio termina na queda. Antes da queda eu tinha livre-arbítrio. Eu podia escolher Deus e podia não escolher Deus. Depois da queda eu tenho livre agência. Eu desafio a todos que estão em casa nos assistindo agora, que é um copo d'água. Eu posso dizer que bebo ou não bebo esse copo d'água. Mas quem de nós se atreve a dizer, se Deus quiser eu bebo e se Deus quiser eu não bebo? Obrigado, pastor. Olha, nós vamos voltar com o senhor, reverendo Davi, muito em breve aqui. Ou agora aqui as saudações finais ao querido pastor Bruno. Deus do céu, Bruno. É pouco tempo, né? 2 minutos para as suas considerações. Eu quero agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade de estar mais uma vez participando de um debate. Dessa conversa foi mais uma conversa onde nós expomos aqui cada um, né, os seus argumentos. Mas eu louvo a Deus, porque um dia Deus me alcançou quando eu estava morto em delitos e pecados. E
quando nós estamos nessa condição, nós não temos condições alguma, né, de sermos salvos por meio das nossas obras. É tão somente o Espírito Santo quem nos vivifica, e isso é uma obra soberana de Deus. E da mesma forma que Deus nos salva, nos justifica, Deus ele também nos preserva até o fim. E mais uma vez eu deixo o texto nas palavras do nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Ele disse: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então foi Cristo Jesus que morreu, que ressuscitou, e ele nos guarda tão somente pela sua graça. E o nosso Senhor Jesus Cristo está à direita do Pai, intercedendo em favor dos eleitos, daqueles que pertencem a Deus. Então louvado seja o nome do Senhor por isso. Tenha essa certeza, meu querido irmão e minha querida irmã. Visite aí as redes sociais da Igreja Presbiteriana Bom Pastor em Osasco, no Instagram, e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Para as considerações finais, o querido pastor Natan Rufino. Amém. Davi acabou de citar, ele citou um tempo lá atrás, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, que diz que se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Faltou citar o versículo anterior, né? Onde Paulo diz: se o negamos, ele por sua vez nos negará. E, além disso, mortos em delitos e pecados é exatamente o que o texto fala. Mortos em delitos e pecados. O que mostra que ele não está falando sobre estar morto antes de nascer, como pensava, por exemplo, Agostinho, o fundador real do calvinismo, que dizia que as crianças nasciam condenadas, os bebês recém-nascidos, e por isso tinham que ser batizados antes da morte, senão ia para o inferno kids, né? Para o limbus infanto. Não, elas não estão em pecado antes de nascer, porque pecaram em Adão, como ele interpretou por causa de Romanos 5,12, da versão latina que ele lia. Estão mortos em delitos e pecados, né? A salvação, como eu disse, ela vai se manifestar no último tempo, que é por isso que Hebreus 1,14 diz: os que hão de herdar a salvação são servidos pelos anjos. 1 Tessalonicenses 5,9 diz que Deus não nos destinou para alcançar, para a ira, mas para alcançar a salvação. Hebreus 9:28 diz que Jesus aparecerá uma segunda vez aos que o aguardam para a salvação. Porque o ponto de irreversibilidade da salvação é quando o que é mortal for absorvido pela imortalidade, quando o que é corruptível for absorvido pela incorruptibilidade. Eu sei que tem muita gente aí que ficou um pouco suspenso, que gostaria de explicações mais aprofundadas, mas não dá pra gente fazer isso. Então eu quero indicar, tá, o meu livro, As Origens Gnósticas do Calvinismo. São 232 páginas onde eu detalho pormenorizadamente todos os textos que foram citados aqui e alguns outros também, só que com bastante profundidade. Quem quiser encontrar, tá lá no meu site, é loja.natanrufino.com, tá? Lá você encontra todos os meus livros, inclusive esse. Beijo no coração, abraço, até a próxima. Olha, gente, que bênção de Deus. Tomara que nós tenhamos contribuído com alguma coisa para o elevo da sua fé, não é? E nós vamos agora aqui, vamos ver. Ai, meu Deus do céu, a enquete, como é que ficou? Ai, Jesus. É possível perder a salvação? Sim, 86% diz que sim, 14% diz que não. Olha só, isso reflete talvez um pouco da crença, né, dos brasileiros, mas eu queria louvar a Deus pela vida dos participantes. Olha, eu vou dizer aqui, e não quero com isso menosprezar ninguém, mas o nível do debate hoje, agradecer a vocês pelo nível do respeito, da cordialidade entre um e outro, ainda que algumas vezes discordando. É sempre bom ter pessoas do nível de vocês. Deus te abençoe, você não pode perder a programação da Mais FM. Queria aqui despedir de todos vocês, mandar um beijão ao povo de São José dos Campos, que tá na internet bombando. O pastor não fala de nós. Pronto, gente, tô falando. Ao povo da Debrai São José dos Campos e a todo o povo de São José dos Campos, meu carinho, meu respeito, meu abraço. Amanhã continua a programação. Segunda-feira tá de volta o programa Debate com você não pode perder, com o Bispo Samuel Ferreira Debate. Um grande abraço, um grande beijo, até a próxima. Acabamos de apresentar Debate Mais, com Bispo Samuel Ferreira.
Você sintoniza a Rede Mais FM.